Só um minuto para as pessoas se reconectarem, que nós já conseguimos nos reconectar, mas todo mundo tem que reconectar. Tá ok, Joaquim, eu aguardo para as conclusões. Tirar da tela e você só fala, tá? Não precisa de apresentação mais não. Tá, e depois, então, estamos todo mundo se reconectando, porque caiu a nossa conexão. Então, o Semadem vai dar o fechamento da apresentação dele e nós vamos encaminhar todos a apresentação, mas ele vai fechar com as partes mais importantes da apresentação dele. Só falta o ONS entrar, só um minuto. E o DH também entrar. Departamento Rodoviário, que todo mundo caiu, tá certo? E vai ter agora somente o fechamento da apresentação do Semadem. Ele vai fazer, mas estamos esperando só as pessoas se reconectarem, tá? Só um minuto. Ok. Tá, só um minuto que ele vai só fazer um resumo fechando e a gente passa então para o ONS, que é a parte mais substancial da reunião, né? Okay. Obrigado, cara. Valeu. Todo mundo caiu, ONS, mas nós reconectamos todo mundo e agora o Semadem vai dar o fechamento falando das perspectivas dele para outubro, novembro e fechar a apresentação dele, para passar para de vocês, tá? Então, Semadem, fecha a apresentação. Ok, Joaquim, obrigado. Então, fechando aí as conclusões, fazendo as conclusões aqui da apresentação, da parte observacional, a gente percebeu que setembro foi um mês bom, dentro da normalidade, mostrou no final do mês uma transição, que a gente está observando aí, as chuvas continuando agora em outubro, então a transição para a estação chuvosa, e ela deve estar começando esse mês realmente, segue dentro da normalidade, tá? Inclusive em algumas áreas a gente viu até uma chuva um pouco acima da média. Com as previsões de continuidade da chuva, a gente confirma esse cenário de início, aí, de caminhada para o início da estação chuvosa, devendo o mês de outubro fechar também aí, próximo ao normal, sendo positivo aí, em termos de chuva, né? Depois de tantos anos com pouca chuva, qualquer coisa normal já é bastante positivo, né? E aí eu ia comentando no final dos últimos comentários, que dentro da estação chuvosa a gente tem oscilações, né? Períodos com mais chuva e menos chuva. Então eu vinha dizendo que a gente precisa levar com cautela toda essa chuva que a gente está observando, né? Vem chovendo aí, deve continuar chovendo em outubro, porque é muito pouco provável que esse ritmo de chuvas continue e atravesse novembro, dezembro e janeiro. Então é possível que depois de 30, 40, 50, às vezes 60 dias a gente observe oscilações em que venha um período mais seco, né? E em termos de previsões para o mais longo prazo, a gente percebeu, a gente viu a previsão de outubro, novembro, dezembro, sendo positiva no sul, né, de chuva, sem previsibilidade para o sudeste. Em termos de El Niño, a gente tem probabilidade de 65% a 70% do El Niño vir aí no final do ano, confirmando essa influência de chuva acima da média no sul do Brasil, até o Paraná, talvez favorecendo Iguaçu, um pouco do Paranapanema, mas mais para cima, mais para norte disso, a influência do El Niño não é muito bem conhecida. Assim, ele tem influência que varia muito de um evento para outro, né? Então, o que dá para dizer é que mais para o sul as bacias devem ser favorecidas pelo El Niño. Tá, Joaquim? Então são essas as conclusões. Agradeço aí o espaço, a atenção e fico à disposição. Obrigado. Ok. Vamos dar na sequência e depois eu abro para algum comentário adicional a apresentação do ONS, tá? Então vamos projetar a apresentação do ONS que vai, a partir dessa sinalização que foi feita, elaborar suas perspectivas futuras, né? Então o ONS está na tela, tá? Joaquim, só para confirmar, nós não estamos recebendo aqui a agora. Ok, passou a apresentar. Ok, Joaquim, então bom dia a todos os participantes. Então vamos fazer a nossa apresentação justamente falando sobre a parte da avaliação das condições hidrológicas e de armazenamento na bacia do Rio Paraná, e aproveitando aí a apresentação do Giovanni, a gente vai aproveitar o que ele falou para justamente fazer algumas considerações em cima em relação ao que a gente vai estar apresentando aí na parte dessa avaliação. Passando então, Joaquim, por favor. Mais um.
Essa é uma tabela que a gente vem apresentando ao longo dos últimos meses, que justamente para os meses de agosto e setembro, só lembrando, você tem ali a precipitação observada, lembrando que vermelho está abaixo da média do mês e azul acima da média. Na segunda coluna a média e o percentual, e quanto essa precipitação representou em relação à média. Isso vale para os meses de agosto e setembro, e no mês de outubro, já tem o valor observado até o dia 8, a previsão até o dia 18, qual é a média de precipitação no mês e como é que está, então, essa precipitação observada mais a prevista em relação à média que está prevista, então, até o dia 18. Quando a gente olha setembro, como já foi destacado pelo Giovanni, a gente observa que, em relação a agosto, já há uma reversão do quadro em relação à precipitação, em relação à região sul, então as bacias do Rio Iguaçu, Uruguai e Jacuí já começam a apresentar precipitação acima da média e, consequentemente, isso se reflete em relação às vazões e também em relação aos níveis de armazenamento do reservatório dessas bacias. Em relação ao Uruguai e Jacuí, essas bacias se reenchem, até mesmo concorrente de investimentos. E no Iguaçu, essas vazões elas se elevam, mas dando uma possibilidade, então, de uma reversão daquele quadro que a gente vinha colocando, de necessidade de monitoramento em relação às condições do Sul, tendo em vista que essas condições determinavam o intercâmbio de energia para a região e era um fator muito importante em relação, vamos dizer assim, ao comportamento e à evolução das condições da região Sudeste, se eles tivessem que ter que mandar muita energia ou se quase se revertesse, passando a região Sudeste a receber energia. Há também uma melhoria das condições de Paranaíba e Paranapanema, em setembro, a gente observa também aqui em azul. Em outubro, a exceção do Sul, o Iguaçu e o Jacuí, já tem uma expectativa de ficar acima da média, mas os outros ainda estamos aí com expectativa de abaixo da média e aproveitando que o Giovanni falou, né, que outubro, historicamente, já há uma elevação bastante significativa em relação ao montante de precipitação quando comparado, então, a setembro. Então, esse é o quadro em relação às chuvas de setembro, que nós estamos agora no início do mês de outubro. O próximo slide. Aqui mostra, então, a condição hidrológica em 2018, que faz uma retrospectiva desde o período chuvoso, depois da estação seca de maio até agora está acontecendo, e em outubro também, nesses primeiros dias de outubro. Lembrando também que o Giovanni mostrou um gráfico muito interessante, que mostra, então, as médias de precipitação a cada mês do ano, desde 2017 a 2018, onde ele mostrou que há um déficit de precipitação, não só ao longo desse período, se for um período maior, então, eles são observados nos anos anteriores. Consequentemente, apesar de algumas bacias você ter já uma condição de precipitação melhor em relação ao que vem acontecendo, mas isso não se reflete em relação ao comportamento da ENA, tendo em vista aí, vamos dizer, a condição do solo em relação às bacias por conta desse déficit de precipitação que já vem aí ao longo dos anos. A gente observa então que o grande setembro, apesar da melhoria da chuva, mesmo assim, em termos de MLC de vazão, deu 54%, que é o pior, do histórico de 80 anos. E outubro, também estamos com o sexto pior. No Paranaíba, foi o nono pior em setembro, e em outubro estamos como sendo o sétimo pior em relação ao comportamento das vazões. O Sudeste, como um todo, era o 27º pior em setembro, com 83% da MLT. Continuamos aí em 22º pior, agora nesse início de outubro, com 77% da MLT. O Nordeste, ele vinha aí como o terceiro pior, uma mudança em relação a esse quadro. O Norte também é um quadro de baixas afluências, então de sétimo, segundo pior. E o Sul, a gente observa então que já a partir de setembro, ele vinha em condições de piores em relação ao histórico, ele já passa a ficar próximo da média em relação ao histórico já em setembro e outubro também. Consequentemente, isso tem um impacto bastante significativo em relação ao que a gente comentou, a necessidade de transferência de energia para a região sul. Pode passar? Esse quadro também é para mostrar, então, como é que se encontra, então, a região sudeste, que é a região que a gente vai mostrar mais na frente, que é, vamos dizer assim, o que é acompanhamento, que determina, então, as condições como o curso do sistema interligado. Então, a gente pega as duas principais bacias, bacia do Rio Grande e Paranaíba, e mostra, então, que em relação à exceção Itumbiara, tá, todos os demais reservatórios dessas bacias se encontram com níveis de armazenamento os piores do histórico para essa data de 7 de outubro, tá certo? Então, com níveis de armazenamento inferiores até ao verificado em 2017. E, no quadro da esquerda embaixo, no inferior, qual é o desvio de armazenamento em relação também à bacia. Então, tanto o Grande Paranaíba e o próprio Sudeste também apresentam aí desvios negativos quando comparado aos últimos, desde 2014, aos últimos 4 anos. E
e sendo também o pior em relação a 2018, em relação aos anos anteriores. Só para a gente ter uma ideia, Paranaíba em torno de 1% abaixo, o Grande 4%, e o próprio Sudeste em torno de 0,7% abaixo. Então é uma condição, não é uma condição satisfatória, apesar desse quadro foi colocado aí uma melhoria nesse início dessa estação chuvosa, mas não há uma regressão em relação ao comportamento das vazões, principalmente nessas bacias. E a condição de armazenamento também reflete ainda uma condição desfavorável quando comparado aos anos anteriores. O próximo slide. Nós mostramos então em termos da data, dia 7 de outubro, esse mostra uma comparação em relação à trajetória de armazenamento em relação ao que se fez com 2017 e 2018, mostrando então ao final da estação chuvosa qual era a diferença de armazenamento de 17 para 18, com níveis bastante significativos de desvios em relação ao que aconteceu, e mostra que a gente tem conseguido aí evoluir ao longo da estação seca, diminuindo essa diferença, principalmente em função justamente da gestão do setor elétrico em relação à utilização desses estoques armazenados nos reservatórios de cabeceira. Então, toda uma política de preservação desses estoques, de forma que a gente pudesse estar chegando agora no final da estação seca, com nível de armazenamento, que pudéssemos, então, não expulsionarmos em níveis muito inferiores ao que se vinha observando aí em relação ao último ano. Aí mostra as cabeceiras de fundo de Nova Ponte de Bocação, a redução desses desvios iniciais em relação ao final da estação chuvosa. Isso são as cabeceiras do Grande Paranaíba, e no próximo slide a gente mostra em relação às usinas de Jusante, em que a exceção de Tumbiara se encontra superior, os outros reservatórios também se encontram com níveis de armazenamento inferiores, e alguns deles até, começando da estação, final da estação chuvosa, nível de armazenamento superior. Mas aí, então, dessa estratégia de operação de preservar as cabeceiras, ao longo do tempo, eles passaram então a níveis inferiores para preservar justamente os reservatórios de cabeceira. Então, essa é uma fotografia do que nós temos hoje em relação a essas duas bacias. E no próximo slide, mostra também, dado que a gente está aqui para discutir justamente as condições de navegabilidade da hidrovia Tietê-Paraná, onde o nosso ponto de monitoramento justamente é o nível de Ilha Solteira e Três Irmãos, e aí mostra a evolução em preto o nível de Ilha Solteira, em verde o nível de Três Irmãos, mostrando o histórico desde 2017, agora então como é que tem evoluído esse nível de armazenamento, e agora em 2018, há dois destaques. Tem alguém aberto que está concluindo. Tem alguém aberto ainda que está dando... É a Casa Civil que está aberta. Matheus também. Matheus? Ok. No quadro superior do slide, a gente observa, então, para essa data, de 9 de setembro, de 2017 e 2018, Ilha Solteira hoje está 1,3 metros acima e Três Irmãos 1,2 metros acima em relação ao verificado no ano passado. E quando a gente olha, então, a evolução de 2018, aqui no final do gráfico, a última reunião foi em 11 de setembro, então estamos justamente destacando os níveis que se encontravam naquela época, em torno de 326,70. E ontem, dia 7, então, qual o nível de armazenamento? 326,90. Então, até mesmo ao longo do mês de setembro, como estratégia também de dar uma segurança maior na própria hidrovia, foram tomadas medidas até de tentar buscar um nível de manutenção ou até mesmo um ganho de nível de armazenamento, justamente para poder fazer frente agora ao longo do mês de outubro e novembro, tendo em vista que aí é o final da estação seca e temos algumas características que nós vamos ver mais na frente, em relação à necessidade, talvez, de lançar mão da utilização desses recursos energéticos na Ilha Solteira Três Irmãos, então aí mostra também esse reflexionamento adicional ao longo do mês de setembro, para a gente poder, então, ter mais garantia, então, da manutenção dessas condições de navegabilidade até o início da próxima estação, realmente, quando haja a regressão desse quadro hidrológico, para que a gente não tenha nenhum problema em relação aos níveis da hidrovia. Passando. Pode passar, Joaquim, essa parte do Giovanni já foi muito bem explorada pelo Giovanni. Pode passar, pode passar. Pode passar. E lembrando, então, que na última reunião houve a presença aqui do INEP, o próprio Mário Daia fez essa apresentação, mostrando para vocês, então, que em função dessas condições do setor elétrico, foi feita, então,
uma análise prospectiva do nível de armazenamento da região sudeste, e principalmente dos reservatórios das bacias do Rio Grande e Paranaíba, para poder, então, visualizar qual é a expectativa de atingimento desses níveis de armazenamento na região sudeste, nessas bacias. E, justamente, então, foi aprovado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico uma curva referencial, uma curva de referência de depressionamento, justamente que ela vai servir como parâmetros de monitoramento, de forma, então, a se adotar medidas adicionais no sentido de preservar esses níveis de armazenamento. Foi colocado, então, naquela época, que o CME7 tinha definido, então, a manutenção do despacho térmico, de térmicas até 766 reais por megawatt-hora, de forma, então, a preservar esses níveis aí ao longo do mês de setembro. E aí, ao longo do mês, ao longo do tempo, essa curva estaria sendo acompanhada e, em função dos desvios que pudessem estar apresentando em relação à curva, novas medidas seriam tomadas, ou no sentido de aumentar a oferta de energia para preservar esses armazenamentos, ou até mesmo, em função de desvios positivos, a possibilidade de, vamos dizer assim, de retirada desses despachos adicionais, de forma, então, a poder, então, reduzir o custo para os consumidores em relação a esse despacho adicional de geração térmica, principalmente de geração térmica. Essa é a curva de referência, que mostra, então, em relação à região sudeste, que desde o início do mês de setembro, ela vem apresentando, então, desvios crescentes e positivos em relação à curva. Então, hoje nós estamos praticamente com 2,1% acima da curva em relação à região sudeste. E no próximo slide, ele mostra como está, então, o acompanhamento em relação aos reservatórios de Cabeceira, do Grande, Furnas, e em relação aos reservatórios da Bacia do Rio Paranaíba, Embarcação, Nova Ponte e Tumbiara, onde todos eles, à exceção de Tumbiara, apresentam desvios positivos em relação a esse armazenamento, tá certo? E, de forma geral, também em termos de armazenamento das bacias, elas também apresentam desvios positivos em relação à composição da curva da região sudeste. Então, só para a gente ver que todos eles, então, se encontram positivamente. E, consequência, então, dessa evolução ao longo do mês de setembro, o próximo slide, ele mostra como é que tem sido, então, o comportamento daquela premissa principal na confecção dessa curva, que foi justamente qual seria, então, a expectativa de recebimento de energia pela região sul na confecção da curva, que levava em consideração um recebimento em torno de 3.000 megawatts de recebimento pela região sul. Em agosto já tinha sido em torno de 2.100 quando foi feita essa curva, considerava-se um cenário de uma permanência de um quadro desfavorável em relação à precipitação na região sul, e como foi colocado aí, a partir de setembro há uma reversão desse quadro, já há uma precipitação bastante significativa na região, há o reflexionamento dos reservatórios da Bacia do Rio, Uruguai e Jacuí, inclusive com vertimentos, e também da Bacia do Rio e Iguaçu também começa a haver uma recuperação dos níveis de armazenamento, fazendo com que houvesse a possibilidade de reverter esse intercâmbio. No mês de setembro, então, de 3.000 recebedores, o Sul passa a ser fornecedor em torno de 600. E essa condição favorável, como foi colocada, de permanência da precipitação na região Sul, tem feito, então, também a possibilidade, então, do Sul continuar sendo exportador de energia ao longo do mês de outubro. Um destaque para esse gráfico é que esses 280 megawatts de recebimento de energia pela região Sul no início do mês de outubro, e foi em função de questões conjunturais, de operações especiais por questões agora da eleição no final de semana, e algumas necessidades de intervenções no tronco 765 que fizeram com que a região Sul fosse recebedora desses dias. Mas a expectativa é que ao longo do mês de outubro o Sul vai mandar energia, novamente a gente vai ter, então, na média do mês, o Sul fornecedor de energia. Essa conjunção, então, de despacho térmico adicional, a reversão do quadro do Sul, com o Sul passando a exportar energia para a região Sudeste, levou, então, próximo slide, a ocorrência, então, dessas desvios crescentes ao longo do mês de setembro, e nesse acompanhamento semanal que o CME faz em relação a essa curva de referência, que, então, algumas fossem, então, ao longo do tempo, sendo retiradas de forma gradativa esse despacho térmico adicional. Então, no dia 29 de setembro, o CME, em sua reunião, decidiu que a partir do dia 29 de setembro, as térmicas a combustíveis líquidos seriam desligadas, e já na semana seguinte, então, a partir do sábado que passou, não há despacho por segurança energética, no sentido de térmicas fora da ordem de mérito. Então, hoje nós só estamos com despacho de térmicas dentro da ordem de mérito, uma redução aí de torno de cerca de uns 3.000 megawatts, 3.000 e poucos megawatts, em relação ao que vinha sendo praticado no início do mês de setembro,
por conta dessa melhoria dessas condições hidroenergéticas, principalmente na região sudeste e também nas bacias do Rio Grande e Paranaíba. Lembrando que essas decisões foram tomadas em função desses desvios em relação à curva de referência. O CEMER-TE continua com reuniões semanais e, se porventura tivermos aí desvios que possam levar a desvios negativos, o CEMER-TE pode decidir por reversão desses desligamentos das térmicas e vir a ser acionados novamente, de forma aí a garantir não só aí as questões dos níveis mínimos de armazenamento, como também outras questões que possam estar envolvidas em relação aí ao atendimento energético da região sudeste, envolvendo também as premissas da elaboração da curva, que leva em consideração a permanência da navegabilidade da hidrovia Tietê-Paraná. Com base, então, nessa situação, pode passar, Joaquim. A política de operação do SIC tem sido utilizada, tá? E aí é um destaque só para a gente entender o que a gente colocou em relação ao mês de outubro, novembro, até o início da próxima período úmido, né? Justamente, a gente passa agora o período de transição a partir de setembro, que é o final do inverno, início da primavera, quando então a carga do sistema ela se eleva significativamente em função das temperaturas. Esse gráfico é só para mostrar para vocês como é que a carga se comporta com a temperatura. Então nós temos aí, para o mês de setembro, nós pegamos aí as quartas-feiras, que é um dia útil, pega aí a quarta-feira, um dia útil, então ele mostra aí em azul a evolução da carga. Então, aí desde o dia 5 de setembro, depois as 4 quarta-feiras ao longo do mês, que mostra, então, como é que a carga foi crescente no SIC em função justamente do término do inverno, início da primavera e, consequentemente, do aumento das temperaturas. Observa-se que, aqui nos gráficos, e na madrugada a carga sobe, em termos de demanda, 5 mil megawatts, e em relação ao início do mês, praticamente 10 mil megawatts no período da tarde, de sobra e demanda horária em relação ao que vem acontecendo. E no quadro do canto inferior direito, mostra a evolução da energia, onde o SIC passa de um patamar de 61.600 para 68 mil, em torno de 7.400, praticamente aí quase 12, 13% de acréscimo de energia no dia útil, por conta, então, desse aumento então, das temperaturas. Esse, então, é uma realidade que vai vir aí para frente, o crescimento da carga, já estava previsto, pode passar. Esse aí é em termos de política, lembrando que outubro é um mês que já começa o início da uma precipitação maior, e naturalmente já começa a ter também um comportamento maior das uvas, e o destaque é que agora, com essa condição do Sul, o Sul passa a ser exportador de energia para a região sudeste. Então essa é a mudança da política, pode passar. Aí é só para mostrar que o Sul, a renda do Sul e também o intercâmbio do Sul, a gente já comentou, pode passar. Só que de forma histórica. Essa aí é a evolução do reservatório do Tucuruí, a exemplo também dos outros reservatórios dentro da região sudeste. Em azul seria uma curva referencial também de depressionamento para esse reservatório. Em verde, o verificado no ano passado, e em vermelho, o que está se verificando esse ano. Então também estamos aí abaixo do que seria o ideal para a gente funcionar em relação ao Tucuruí. E a expectativa também de que a gente vai atingir, começar o desligamento das suas unidades aí a partir do final do mês de outubro. Diminuir, então, não só a disponibilidade de potência dessa usina, como também a disponibilidade de energia possível de ser retirada desse reservatório, até que se inicie, então, o período úmido na região norte, principalmente em relação às vazões e a usinas do Tucuruí. Pode passar. A gente também tem destacado em relação ao comportamento das eólicas, então já se verifica agora, então, já no início do mês de outubro, uma redução da geração eólica na região nordeste, por conta aí já uma condição de vento não tão favorável como vinha acontecendo em setembro. Setembro é o mês de maior desempenho da geração eólica, a gente já começa a observar essa queda da geração eólica e, consequentemente, pode passar a região nordeste também, de um cenário que vinha de exportador de energia por conta do desempenho da geração eólica e também do despacho técnico dentro da região nordeste, uma reversão já desse quadro, então o nordeste já passando a ser recebedor. Então, de forma geral, o sul passa a ser exportador, o Nordeste começa a demandar energia do sistema, passa a ser importador, e a expectativa também do esgotamento da capacidade da região norte, por conta também dos níveis de armazenamento do Tucuruí e, consequentemente, o fechamento do balanço do SIM, que passa a ser feito principalmente pelas usinas dentro da região sudeste e centro-oeste. Pode passar. Essa, então, é a expectativa de atingimento do nível de armazenamento da região sudeste, ao final do mês de outubro.
Então, apesar de a gente ter ficado em setembro acima do que estava previsto inicialmente, estava previsto nós chegarmos em torno de 21,7, chegamos em torno de 23, ficamos então, não fomos, a minha expectativa de ser o pior armazenamento em setembro, ficamos um pouco acima, mas a expectativa de outubro ainda, em função desse cenário, está atingindo aí 18%, também sendo então o pior nível de armazenamento desde 2001 em relação à região sudeste, do equivalente à região sudeste. Então, uma taxa de despressuramento que vem se verificando ao longo dos últimos meses de 5% também na região sudeste. Pode passar, Joaquim? Então, em relação a esse quadro que foi colocado, as condições, pode passar, em relação ao que tem sido as constatações, primeiro aí os desvios em relação à bacia do Rio Grande e Paranaíba, em relação a 2017, a gente conseguiu diminuir essa diferença, mas ainda estamos abaixo de 2017. Essa base também para o reservatório de Furnas, Nova Ponte e Invocação. O importante é essa reversão do quadro do Sul, que em função dos níveis que se encontram na perspectiva de continuidade da chuva na região, ele nos dá uma garantia de permanência, pelo menos de outubro, novembro, desse quadro do Sul, ser exportador de energia. Então, nos tranquiliza bastante em relação a esse cenário, em relação ao atendimento da região Sul. Pode passar. Continuamos aí com a perspectiva de atingimento de níveis inferiores. E não há, dentro do setor elétrico, em relação ao referência, como a gente colocou, essas técnicas foram reduzidas, mas em relação aos recursos que o setor elétrico ainda possui, de forma a poder manter o controle em relação a essa curva, ou a necessidade de mais recursos, nós temos como medidas operativas disponíveis ainda, então seria o espaço térmico adicional Mata de Mega. Se viu que eles têm toda uma folga de geração térmica por conta dessa redução, então temos aí estrategicamente um parque térmico ainda disponível. Temos feito a importação de energia do Uruguai e da Argentina, tá certo? Desde que elas sejam competitivas em relação ao seu preço nesse momento. Tivemos aí, então, já sido colocado na reunião passada, tratativas com o Itaipu, então o Itaipu liberou a flexibilização do seu nível mínimo operativo, passando da 219 para 216. Então nós estamos utilizando esse recurso para preservar os armazenamentos dentro da região sudeste. Essa flexibilização da evasão mínima da bacia do Rio Paraná, que tem sido utilizada aí principalmente nos períodos de carga baixa, praticando então dependência menor, tanto em Jupiá como no Porto do Mavel, tá certo? Então esse quadro sinaliza então a permanência das condições da regabilidade da hidrovia, não só em função dos níveis que se encontram hoje em Ilha Solteira e Três Irmãos, mas também em relação a tudo que tem sido feito em relação a essas reservas estratégicas que temos disponíveis aí para o setor elétrico. E aí, com base nisso, tá, Joaquim, a gente está dando aqui a garantia aí de mais um mês de permanência das condições da hidrovia, tá certo? E sugerindo aí, como você colocou no início da reunião, uma próxima reunião para 13 de novembro, onde então, acho que a partir então, dessa data seria possível, então, dado aí a evolução das condições, principalmente em relação à estação chuvosa e início do período úmido na região sudeste, acho que em 13 de novembro já dá para dar então um veredito final em relação a permanência da hidrovia aí ao longo de todo o ano, tá? Mas a gente há necessidade ainda de uma próxima reunião, dia 13, de forma que a gente possa, então, estar acompanhando e verificando aí, acho que se tudo ocorrer, como está ocorrendo, a permanência, então, sem necessidade de qualquer tipo de restrição em relação ao hidrovia e ao longo do ano de 2018. Então, isso aí seria a apresentação do INEP e aí o resultado das nossas avaliações aí para novembro, até o meados de novembro. Ok. Bom, primeiro eu queria agradecer ao CEMADEM e ao ONS pelas apresentações. Vocês viram que as apresentações foram extensas. Por que extensas? Que nós pedimos que desse o maior grau de transparência possível, no sentido de que, como nós distribuímos essas apresentações, vocês, com mais vagar, possam ter acesso à informação de tudo que está se passando, tá certo? Poderíamos ter só feito um resumo, essas 4, 5 slides finais, mas foi importante que vocês tivessem conhecimento de todo o processo para que tivessem o momento, que tivessem condição de ver o momento que nós estamos vivendo hoje. Então, dita essas palavras iniciais, então vamos passar para a fase de comentários sobre as duas apresentações que foram feitas. Nós ainda temos a apresentação sobre a questão do Pedral e os assuntos gerais.
Então, nesse momento, vamos abrir para comentários sobre as duas apresentações que foram feitas, uma por parte do CEMADEM e uma por parte do ONS. Agora, alguém gostaria de começar com algum tipo de posicionamento sobre essas duas apresentações que foram feitas? Alguma dúvida, algum comentário adicional sobre essas apresentações? Bom, sim, a ANTAC, o Adalberto gostaria de comentar algo. Primeiramente, eu gostaria de comentar, assim, aliás, parabenizar o ONS, que ela veio fazendo um planejamento, e eu especificamente não havia participado das últimas duas reuniões aqui, mas nossa equipe participou, e aí foi tomada uma decisão para garantia de todo o sistema operando e que houvesse navegação também na Tietê-Paraná. Salvo o engano, foi disparado uma geração térmica um pouco maior. O que eu queria sugerir, doutor Joaquim Gondim, era fazer meio que umas contas do que custou isso aí. Até para a gente saber, para o futuro, é viável, é muito viável, é pouco viável, até porque a gente tem que dar respostas, né? Então, essa seria aí um desafio, e dizer que eu acho que é por aí. Eu acho que nós temos um sistema que depende de água, que é a geração de energia, navegação e outros meios, e acho que o correto é exatamente utilizar o raciocínio que foi feito anteriormente, aí, meio que sob coordenação da ANA, a gente buscando realmente enfatizar o aspecto de ter a navegação constante e criar segurança para isso também. Seria isso aí. Ok. Ney, depois, eu sei que você pode ter aí dificuldade inicialmente de calcular isso, mas se você pudesse pedir a alguém que, de alguma maneira, avaliasse um pouco quanto custou esses dias de térmicas adicionais em termos de custo efetivo, de diferença, né, da geração da térmica que estava sendo feita disparada e quanto seria o normal, né? Não precisa ser agora, vou deixar dar uma rodada de observação e depois você comenta ao final, tá? E se você pudesse pedir a alguém de fazer uma avaliação, sim. Ministério de Minas e Energia. Igor Ribeiro, Ministério de Minas e Energia. Essa informação é apresentada no Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico pela Câmara de Comercialização, e o custo mais preciso da operação dessa geração térmica adicional apenas em setembro foi da ordem de 900 milhões de reais. A informação que nós temos é que o derrocamento custa da ordem de 200 milhões. E a palavra de ordem nesse momento é aproveitamento máximo das sinergias com a eficiência da alocação de custos entre os setores. É importante que o setor de navegação tenha ciente que está impactando a competitividade da energia elétrica no país, imputando esse custo a todos os consumidores de energia elétrica. É importante que o derrocamento seja feito da forma mais célere possível, porque isso está travando um armazenamento da ordem de 45% nas usinas de Ilha Solteira e Três Irmãos, em detrimento da competitividade do custo da energia elétrica de todo o país. Isso é importante estar claro. Claro que o setor elétrico está aqui, inclusive de forma proativa, buscou o despacho adicional dessas térmicas com a preservação da navegabilidade da hidrovia, mas isso causa um custo, do ponto de vista da eficiência total, do custo total de operação, muito maior do que se houvesse o derrocamento já realizado. Então, fica uma demanda aqui, uma demanda do setor elétrico. Inclusive, estamos preparando tecnicamente um aviso ministerial do ministro de Minas e Energia ao ministro de Transportes, enfatizando essas questões econômicas envolvidas nessa obra de derrocamento. Eu não queria trazer agora a questão do derrocamento, mas você já citou, fica citado. Mas essa questão do derrocamento vamos tratar na parte 2 da reunião, tá certo? Sobre a apresentação em si do ONS, eu acho que o Ministério de Minas e Energia
viu, Adalberto, disse que os custos em setembro foram de 900 milhões, tá? Só para a gente ter ideia de números. Depois o ONS pode confirmar esses números. Alguém mais gostaria de comentar? Por favor, doutor. Bom, eu acho que foi falado um aumento de custo de energia, mas a gente não deve esquecer que, por outro lado, existe um decréscimo de exportação no Brasil, que, se não tiver calado, nós não vamos ter como transportar. Existe também o problema do agronegócio, prefeituras, meio ambiente, uma série de coisas a considerar. Não é somente o déficit do setor elétrico. O setor elétrico é um dos usuários das águas, não é todos os usuários. Então, existem muitos usuários, o agronegócio é prejudicado, prefeituras são prejudicadas, meio ambiente é prejudicado, tudo é prejudicado com o decréscimo de água nos reservatórios. Então, nós temos que levar isso em consideração. Se for para fazer conta, 800 milhões de reais, talvez não seja tão importante assim. Então, nós devemos levar tudo isso em consideração. Se é para fazer conta, verifica o que está acontecendo. Ou o Brasil deixa de exportar e deixa de fazer uma série de coisas. Prejudica o meio ambiente e faz uma série de coisas. Isso é tranquilo que existe. Não é somente a navegação, não é somente o setor elétrico. Prejudica muita coisa. Então, nós temos que considerar, o Brasil tem que ter uma mudança. Isso não dá. Do jeito que está, não dá. Precisa melhorar. A parte de geração de energia, outras alternativas para o setor energético, mesmo comprar energia do exterior, será que é mais barato? Alguém tem que fazer conta. Não é só o setor elétrico que tem que fazer conta. Todos têm que fazer conta e chegar a uma conclusão. Porque, sem dúvida, esse ano vai ser um ano de modificações. O ano que vem é tudo diferente. Agora, espero que isso não prejudique o setor elétrico, não prejudique a navegação, não prejudique o agronegócio, não prejudique os transportes. Hoje nós estamos navegando com 2.800. Nós devíamos estar, no mínimo, com 3.000. Agora, essa alegação de que o setor elétrico tem esse prejuízo e tem que ser repassado para o consumidor, será que é tanto assim? Ou será que o outro lado do prejuízo não é maior que isso? Só para a gente tentar ver, eu deixei falar para não cortar, mas vamos discutir os aspectos, vamos dizer, mais gerais na segunda. Eu queria perguntar se tem alguma coisa específica sobre as apresentações que foram feitas do ONS e do CEMADEM. Alguma dúvida específica sobre as apresentações, no sentido de, nesse momento, a gente esgotar esse tema das apresentações em si, tá certo? Ele pediu para falar de novo, em réplica a você, eu cortei. Então, é só saber isso, tá? Então, por isso que ele queria a réplica e eu não dei a réplica, tá certo? Porque senão vai ter a tréplica e depois as outras coisas. E o senhor ouviu quando eu pedi a ele que parasse de falar sobre questões da navegação nesse sentido. E o senhor sempre tem voz aqui ativa nesse processo, tá? Mais que até que de todos os outros que falam. Vou abarcar o tempo que o senhor fala aqui. Quer dizer que, então, depois nós vamos poder fazer considerações semelhantes. Sim, bem? Claro, isso. Sem prejuízo só de esgotar o assunto da navegação do ONS em si, para que as pessoas possam entrar no assunto 2, que vai ser feita a partir de uma apresentação do Departamento Hidroviário, tá? Que vai ter uma apresentação prévia do Departamento Hidroviário. Alguém mais gostaria de falar sobre os dados que o ONS apresentou? Não. Então, vamos entrar na parte 2 da nossa reunião, com a palavra o Departamento Hidroviário sobre as condições de navegação. Bom dia a todos, quem fala é Evandro, eu sou diretor do Departamento Hidroviário e me foi solicitado na última reunião uma breve apresentação sobre a obra de derrocamento do canal de Nova Baiandaaba. E aqui nós estamos fazendo uma apresentação bem breve. É óbvio que depois das perguntas, eu já sei que tem bastante gente interessada e querendo fazer perguntas, e aí nós vamos respondendo pontualmente
as dúvidas. Tá? Por favor, próximo slide. Esse contrato, essa obra em si, é fruto de um protocolo de intenções entre o DENIT e o Ministério de Transportes e a Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, através do Departamento Hidroviário, onde foi assinado em 13 de setembro de 2011, contendo um rol de obras. Por favor, próximo slide. Dentre essas obras, em 30 de dezembro de 2015, também já constava o canal Nova Anhanguera, o qual foi licitado, e próximo slide, por favor, e gerou o contrato do DH, número 128, que é fruto do termo de compromisso 589 do DENIT com o Departamento Hidroviário, DENIT-DAC, desculpe, onde o consórcio Queiroz Galvão Setenco ganhou a concorrência ao valor de 181 milhões. Em passado recente, foi aditado questão de prazo e alguns poucos acréscimos, no total de 5,6%, chegando a 191 milhões o contrato atual. Nós temos como prazo final a data de 22 de novembro de 2019. São 34 medições, apesar das duas primeiras terem tido valor zero, que foi uma maneira de adequar o cronograma. Uma execução financeira, e essa é uma apresentação agora do mês passado, ela está pouca coisa atualizada, tem poucos detalhes, mas não mudou significativamente. Nós teríamos uma execução de 50 milhões atualmente, e a contratada está em torno de 29, ou seja, ela está com um deslocamento de 11% na curva. Próximo slide, por favor. Esse é o cronograma contratual vigente. Tá? Muita gente vai questionar a respeito da mudança do trecho 2, mas ele ainda não reflete o trecho 2. Esse, repito, é do cronograma contratual vigente. Próximo slide. Por favor. Apenas a título ilustrativo, a localização do que seria o derrocamento do canal de Nova Voiandava. Ele está jusante da usina de Nova Voiandava, e ele tem, nós sempre falamos 10 quilômetros, 9.880 metros. Esse é o eixo do canal. Próximo, por favor. Ele está dividido em 3 trechos. Trecho 1, onde a empresa está executando. Trecho 2, que é a ensecadeira está representada pela essa linha vermelha. E o trecho 3, que é derrocamento. Ali no quadro acima nós vemos as extensões do trecho e os volumes de escavação. Se observa que no trecho 2 nós temos solo e rocha. Próximo slide, por favor. A concepção para a ensecadeira, à época, ela foi baseada na seca 2015, onde o nível d'água estava 323,5 metros. Tinha expectativa à época que isso seria um pouco mais permanente, um pouco mais longo essa estiagem. E daí a concepção da ensecadeira, o qual já explico um pouquinho mais à frente. Próximo, por favor. Próximo. Apenas a título comparativo, isso aí é abril de 2015, uma foto aérea do local da ensecadeira, no trecho 2, onde o nível d'água estava a 323,5. Já em 2016, no próximo slide, por favor. A situação já é um pouco diferente. O nível d'água está a 327,3, houve uma variação de mais ou menos 3,8 metros, né? Isso foi significativo no impacto do projeto da ensecadeira. Em 2017, porque é o próximo slide, por favor, o nível d'água permaneceu em 327, na casa dos 327. Então, a ensecadeira projetada à época, que é o próximo slide, por favor,
Na parte de cima, a ensecadeira projetada à época, se previa a utilização de um nível d'água que ele não se confirmou. Diante disso, houve a necessidade de uma revisão do projeto, uma concepção de uma ensecadeira muito mais robusta, e daí a dificuldade hoje de se definir que tipo de metodologia nós vamos empregar no trecho 2, porque isso acarretou acréscimo de custo, e isso ainda já antecipa um pouco, está em estudo aqui internamente. A título comparativo, nós vamos ver um estudo dos volumes unicamente de ensecadeira, que é o próximo slide, por favor. São concepções completamente diferentes. Na última coluna da direita está o projetado e na anterior está o que é hoje como uma nova concepção. Tem acréscimos de quantitativos e de itens de serviço, devido à complexidade da ensecadeira e devido ao aumento do nível d'água. Próximo, por favor. Hoje nós apresentamos esse projeto, essa revisão de projeto para a contratada, para ela se manifestar a respeito. Próximo, por favor. E este é o traçado previsto após a execução da ensecadeira. Mas a contratada sugeriu fazer o trecho 2. Lembre-se que o trecho 1 e o trecho 3 são por derrocamento. E a contratada sugeriu fazer o trecho 2 por derrocamento também. Que é o próximo slide, por favor. Só para nós entendermos, essa seria a seção do derrocamento no trecho 2. Se prevê um derrocamento de uma profundidade de 3 metros a mais, na largura do canal de 60, e esses são os níveis d'água. Isso geraria um acréscimo de 300 mil metros cúbicos em derrocamento. Próximo, por favor. Esse é um comparativo. O projeto original e contratado com ensecadeira, que é a linha vermelha, estou falando especificamente do trecho 2, e a proposta da contratada para fazer por derrocamento. Próximo, por favor. Bom, nós temos o seguinte estudo em questão. Não é só a questão financeira. O que eu destaco aí é que também prazo, porque hoje prazo também envolve questão financeira. Próximo, por favor. Originalmente, nós teríamos um custo direto só com a ensecadeira de 19 milhões no contrato. Para o projeto realizado em maio de 2018, 21 milhões. Porém, haveria um acréscimo de prazo e o contrato estenderia a 52 meses. Entretanto, com a proposta em estudo de derrocamento, que a princípio esses números não estão fechados, mas seria um acréscimo de 30 milhões só de ensecadeira, sem considerar os efeitos secundários do contrato. Teríamos uma redução para 37 meses. Esse é o balanço que hoje o BH está fazendo, está em análise e estudo, devemos concluir entre hoje e amanhã, para começar a tratativa com a contratada para fazer ou não via derrocamento. Em termos de apresentação, é muito sucinta, é isso que acho que a maioria das pessoas estavam com dúvida, mas eu estou aberto às perguntas. Eu agradeço aí a atenção de todos. Ok, então vamos entrar na fase 2 de perguntas sobre a apresentação em si. Tem alguém que tenha dúvida que gostaria de esclarecer com relação à apresentação em si? Eu não sei se o Ministério do Transporte quer complementar alguma coisa. Não, né? DENIT. Sobre acionamento. Na sequência, se vocês pudessem, o Departamento Rodoviário, falasse de AIMB, se pegar alguma documentação sobre isso, que
seria interessante, que está surgindo uma dúvida sobre o desassoreamento de AMB. Agora, sobre a apresentação em si. Eu fiquei com uma dúvida no último slide. Pelo que eu entendi, ainda vai levar 4 anos para a obra, no mínimo 4 anos para a obra ficar completa, é isso? Estou com essa dúvida. Não sei se vocês conseguiram ouvir. Ele está perguntando qual a data final de prazo de execução, porque está aparecendo aqui um número 52 meses, ele não está entendendo o que é que significa 52 meses, que está aparecendo no último slide seu. Então, por favor, se vocês pudessem esclarecer. Hoje o contrato vigente termina dia 22 de novembro de 2019. O que se está estudando, eu repito, acho que de uma maneira diferente para ver se fica mais claro, é a proporção entre custo e prazo. A princípio, esses 52 meses seria o prazo total da obra, com a nova ensecadeira. Porém, aí levem na seguinte consideração, seria feito um trabalho sequencial, não estaria sobrepondo trechos. Então, terminaria o trecho 1, iria para o trecho 2, depois terminaria o trecho 2 e iria para o 3. O que nós estamos estudando internamente é a sobreposição de trechos, de maneira a encurtar o prazo. Isso está se fazendo tanto como ensecadeira, como derrocamento. Então, esse é o balanço, o equilíbrio que está se fazendo hoje para ver a possibilidade de mudança de metodologia. Repito, o contrato hoje vigente termina 22 de novembro de 2019. Ok, então o que eu estou entendendo que você, só para tentar traduzir, é que esse prazo de 52 inclui um tempo passado da data de assinatura do contrato, é isso? Né? É a data que conta da parte da assinatura do contrato. Quer dizer, não necessariamente é o prazo futuro, né? Não. Ok. Então, a data que vale é aquela que ele colocou como referência, tá? O que é que eu entendi? Eu queria confirmar, só o entendimento. Por favor. 37 é que ele está dizendo que, se houver modificação, ele pode encurtar o prazo contratual. Eu só queria confirmar o entendimento. O contrato vigente, ele termina 22 de novembro de 19. Na alternativa ensecadeira, levaria mais 2 anos, além de novembro de 19, para concluir. E se for na alternativa mais curta, seria mais 8 meses a partir de novembro de 19. É isso? Vamos tentar, assim, olhar o prazo futuro, tá? Então, vamos ver o seguinte. Esse prazo, vocês acham que vai ter, vou fazer a pergunta que talvez esclareça, vai ter aditamento de prazo ainda o contrato? Vai ser necessário fazer aditamento de prazo o contrato? Além daquele prazo que você estabeleceu de 22 de novembro? Sim. Você acha que sim? Sim, mas qual a previsão de aditamento de prazo? Algum aditamento. O que eu afirmo é o seguinte: nem os 52 meses que eu apresentei, nem os 37 meses que eu apresentei para ensecadeira e derrocamento são firmes ainda. Nós estamos terminando os estudos de maneira a viabilizar prazo e custo. Esse prazo de 52 meses é o primeiro prazo em estudo, não é o contratual ainda. E não dá para afirmar que o contrato vai demorar mais 1 ano e 2 meses, além do previsto. Veja no slide, o prazo de execução total. Então, só para a gente tentar afunilar em relação a esse tema. Quer dizer, você hoje não tem uma posição precisa que está dizendo que essa semana vai ter de prazos, de como vai operar, tá certo? Então, tudo que nós discutimos aqui em termos de prazo, esse tipo de coisa, é sujeito a discussões que você vai fechar ainda. É isso, não é isso? Exatamente. Então, você tem condição de assumir o compromisso de, na próxima semana, veja o que eu estou pedindo, na próxima semana, encaminhar o prazo final e o método construtivo que vocês estão planejando discutir com a empreiteira?
Estou botando na próxima semana para você ter todo esse tempo desses últimos dias para fechar uma posição e nós podermos distribuir para todos esse documento. Esse documento só vai ser distribuído depois que eu conseguir finalizar com a empreiteira, como você disse, com a contratada. Nós temos o estudo interno terminando entre hoje e amanhã. Amanhã, 3 horas da tarde, já tenho uma agenda de reunião com a contratada, onde eu apresentarei as propostas ou contrapropostas do DH para o contrato em questão. Isso vai demandar uma negociação entre DH e contratada. Então, o que nós vamos pensar assim, nós temos uma reunião prevista para novembro, tá certo? Você acredita que na reunião prevista para novembro, que nós estamos olhando aqui como 13, 16, a data que a Ana vai sugerir é 16 de novembro, você teria condição de fazer aí sim, uma apresentação já com dados mais precisos para poder discutir esse assunto? Eu acredito que sim. Eu acredito que 16 de novembro nós já teremos uma data e um prazo contratual muito mais certo do que hoje. Ok, então vou dar a oportunidade das pessoas falarem aqui e tirar algumas dúvidas. Júlio, eu sugiro porque eu estou meio confuso esse negócio do prazo e data, né? Eu sugiro que essa apresentação ela venha com datas estimadas. Então, novembro de 2019, novembro de 2021. Porque é isso que eu estou lhe colocando, que com datas finais, né, de efetividade. Então, o que eu estou colocando é que se nós continuarmos na discussão de prazo agora, ele mesmo está dizendo que ele tem que fechar internamente o prazo dele, depois negociar com a empresa executora e não tem esses dados ainda para... Então, tudo que nós falarmos aqui é conjuntura, é conjectura sobre o assunto. E ele está assumindo... Não, ele está contando desde o início, mas ele acha que pode ter uma necessidade de ter adicional de prazo aí. Mas atualmente ele pôs 2 prazos. É acréscimo ou é contado do início? É isso que eu gostaria que fosse informado a previsão de data, não de prazo, de data do término. Daí, depois, se isso vai acrescentar no contrato... Júlio, mas veja só o que ele está dizendo. Ele tem 2 coisas, vou interpretar, 2 coisas que ele está dizendo, que uma metodologia dá 52 meses, uma outra dá 37, só aí você já vê uma diferença de metodologias, tá certo? O que pode? Ele deu um prazo final... Ele deu um prazo final que pode, e ele está antevendo que vai ter adicional de prazo, tá certo? Pode ter adicional, mas a data que ele tem de contrato é 22 de novembro, que pode ser prorrogado. Agora, ele não sabe quanto vai ser prorrogado, é isso que é o ponto. Agora, por favor, interprete aí a pergunta dele no sentido de que vocês, essa data de 22 é a data que fecha os 52 meses, 22 de novembro fecha os 52 meses, é isso? Não, senhores, desculpe, eu tentei ser proativo trazendo uma situação para vocês, onde nós estamos negociando com a empresa o que será feito no contrato. Hoje, se vocês me perguntarem quando termina o contrato, eu afirmo categoricamente, sem erros, termina dia 22 de novembro de 2019. Este é o prazo contratual vigente. Devido às propostas e análise em estudo, eu afirmo que esse prazo pode variar. Nada além disso. Se vocês me pedirem uma data hoje desta variação, eu não posso afirmar, repito, eu não a tenho. Então, o doutor Rodrigo aqui, que é nosso superintendente da área de regulação, também tem um comentário. Mas eu acho, Júlio, que tentar esgotar esse assunto agora vai ser muito difícil. É melhor para a próxima reunião. Tá? Isso, então a parte 2 vai ser o seguinte, então proposta de o que vocês acham que era importante ele apresentar, e não a data, ficar que ele diga a data hoje, mas o que é que era importante apresentar. Então,
Então, doutor Rodrigo. Bom, com relação aos prazos ainda, a gente havia encaminhado a ANA havia encaminhado um ofício ao DENIT, dizendo que nós estamos atualmente em processo de revisão da outorga de Ilha Solteira e a gente havia solicitado ao DENIT um prazo para a conclusão da obra do Pedral. Na reunião passada, eu inclusive tive a oportunidade aqui de conversar com a Ellen, do Ministério do Transportes, né, Ellen? E o DENIT nos respondeu através de uma nota técnica há cerca de, eu acredito, 3 semanas, não é, Ellen? Aproximadamente, colocando 2 prazos. Um era 12/5 de 2020 e outro era 15/7 de 2020. Tá certo? A nota depois nos foi encaminhado pelo, eu acho que é o chefe de gabinete, se não me engano, do ministro dos Transportes, um ofício que encaminha a nota. Eu aproveitei, como tinham essas 2 datas, eu solicitei a Ellen, tá certo, Ellen, por e-mail, que esclarecesse, seria em 12/5 de 2020 ou em 15/7 de 2020. E ela prontamente me respondeu que seria a segunda data, 15/7 de 2020. Eu estou colocando isso em função do nosso processo de outorga de Ilha Solteira, tá certo? Então, a data que a ANA recebeu oficialmente foi 15/7 de 2020. Até agora, é essa a data que nós estamos trabalhando. Eu gostaria, o DENIT não está aqui, está aqui? Então, eu gostaria que houvesse uma confirmação, porque a informação oficial que nós temos até agora é dessa nota técnica do DENIT, colocando essas 2 datas em função de uma metodologia executiva, tá certo? E a Ellen, eu mandei um e-mail questionando isso, tá certo, Ellen? Qual data adotaríamos? Ela me respondeu prontamente que seria a data de 15/7 de 2020. Então, eu vou aproveitar a oportunidade para perguntar tanto ao DENIT novamente, ou à própria Ellen, e também ao DH, para nós efetivamente podermos sanar essa dúvida que está pairando sobre essas datas, tá ok? Oi, bom dia. Essa data, bom, segundo a nota do DENIT, em conjunto com o DH, foi o que eles informaram devido a esse estudo que eles estão realizando. Tá? É uma perspectiva de terminar nesse prazo, pelo menos até então, né, que eles tinham informado com essas 2 alternativas. Aí, talvez, agora tenha evoluído as conversas de outra forma, eu não sei. Tem que conversar agora, de repente o DENIT possa informar. André. Permite, presidente, uma sugestão? Nós estamos aí com desencontro de datas. Essa sua ideia de a próxima reunião trazer um cronograma claro resolve o problema, porque daí nós não vamos ter mais dúvidas se é projeto, se não é. Então, eu acho que isso aí seria a solução mais tranquila para evitar nós ficarmos aqui nessa discussão de datas, né? É que esse cronograma, pelo que entendi, que o DH está tentando fechar com a empreiteira, entendeu? Para poder... DENIT, se quiser falar, complementar alguma coisa, eu não sei. Ok, então, veja só, eu não queria estressar o assunto, porque aí vai ficar estressando e a gente não vai ter uma solução adequada para todos. Quer dizer, eu acho que essa fase de negociação vai acontecer, tá certo?
pelo que foi colocado aqui, e essa parte de negociação, pelo que eu entendi, é uma negociação entre partes, não é uma imposição. Então, vai ter algum tipo de discussão, se é possível, se não é possível. Então, eu queria que vocês assumissem um compromisso, é isso que é o ponto, dessa data da próxima reunião que deve acontecer no dia 16 de novembro. 16, porque 13 essa sala está ocupada. É que 16 é logo após o feriado. Então, a gente pode marcar para 12. Eu vou ver outra data, mas a gente, aqui em novembro, tá certo? Vamos ver a data daqui a pouco, mas nessa semana de novembro, tá certo? Para que nós possamos ter essas informações a mais fidedigna possível, tá certo? Para que essas coisas fiquem esclarecidas e até o setor de outorga da ANA também possa receber esses inputs no sentido de colocar isso documentado nos processos internos da agência. Então, DH, vamos pensar nessa agora, entendido, eu não sei se vocês têm conhecimento dessa nota, que eu acho que sim, porque a nota, pelo que foi me colocada, é nota conjunta, né? Que vocês já fazem uma prospecção futura de prazos, esse tipo de coisa, que alarga um pouco o prazo que você tinha colocado de novembro, mas já eu acho que é um prazo talvez mais realista em função das alterações contratuais que vão ser necessárias. Se você pudesse falar agora, DH. Não, isso eu confirmo, essas datas, se os senhores pegarem 15/7/2020, são 42 meses, onde no quadro foi apresentado uma data mais próxima, 37 meses para o derrocamento. Isso é uma data proposta pela contratada. Isso ela prevê a sua execução. Como você bem disse, nós estamos em negociação. Primeiro, nós estamos firmando convicção interna e vamos abrir uma fase de negociação com a contratada e aí sim, após essa negociação, teremos uma data e fatalmente um aditivo contratual. Antes disso, é pura conjectura, não dá para afirmar hoje qual data se chegará em consenso. Isso, lembrando, envolve custos. O nosso objetivo não é avançar no outro defeso de 2020. Porque também tem a ver com questões ambientais, né? Você está colocando aí também que o defeso, essas coisas, né? Não é isso? Exatamente. Tá, é porque também, só para entender, tem um período que não pode executar a obra por conta de questões ambientais também. Então, sim. Se isso for resolvido até julho do ano que vem, nós só vamos passar por mais um período crítico que pode não ser crítico. Agora, se isso for para outubro, novembro do ano que vem, aí complica as coisas. Então, tanto o setor elétrico, quanto nós, quanto os municípios, quanto o agronegócio, seriam beneficiados por essa data que foi passado. Agora, se isso ocorrer muito depois, nós vamos continuar com essas reuniões onde nós temos que prever chuva e outras coisas. E facilitaria muito para todo mundo ter essa definição até julho do ano que vem. Julho, agosto do ano que vem, de 2020. Porque nós só passaríamos por mais um período crítico em 2019. Agora, se for tudo mais ou menos, nós não vamos saber nunca. Bom, então, o que é importante, o senhor tem razão, ele está levando Faltou em Anhembi. Não, pera, vamos esgotar esse assunto para depois entrar em Aguambi. Então, vamos lá. Vocês entenderam, quer dizer, o que ele está colocando também é a questão de se avançar muito no período depois de julho de 2020, essa data entra para o período seco do ano 2020 e que pode causar algum estresse no problema da hidrovia. Eu estou entendendo que vocês estão levando em consideração tudo isso, tá certo? E vão tomar a decisão mais apropriada possível, tá? Bom, quanto a esse assunto em si, que é a questão da obra, podemos dar por encerrado e abrir para um terceiro assunto que o seu Nelson quer perguntar ao DH, que é sobre um desassoreamento. Doutor Joaquim, ainda nesse assunto, até porque o senhor aí que representa o Ministério, Igor,
representa o Ministério de Minas e Energia, tá? Eu acho que a gente já está lá na frente. Ele não está conseguindo fazer uma conta, uma análise pouco mais ampla que esse contexto todo aqui está sendo feito. Porque se a gente ficar olhando assim, 900 milhões, poxa, mas a hora que parou 22 meses a hidrovia, num ano foi 1 bilhão e 200 milhões que se avaliou de prejuízo. Criou uma insegurança jurídica, uma insegurança no todo da hidrovia. Tinha um projeto da Transpetro construindo 80 embarcações mais 20 empurradores, foi para o ralo, só isso é investimento de 400 milhões. As empresas lá do Mato Grosso do Sul estavam começando um terminal para transportar celulose, subir com celulose e descer com tora. Já tinha começado, inclusive, essa operação, criou insegurança, fora investimentos na própria ferrovia, que ficou parado. Então, assim, e a última questão é que lá atrás nós discutimos o setor de navegação, nós entendemos que isso estava no contrato, que a concessionária elétrica deveria ter feito lá atrás. Estava escrito, estava contratualmente falando. Agora, eu acho bom sim essa pressão. Acho bom porque daí para resolver. Eu acho bom que o DH fique pressionado, que o DENIT fique pressionado, que tenha-se um contrato e cumpra esse contrato. Tá? É bom para o Brasil. Agora, já acabou, acho que pelo menos acabou de ficar olhando só água e geração de energia elétrica. Que ótimo que a ONS e principalmente a ANA, que coordena tudo isso aí, está vendo solução no uso múltiplo. Isso, e é bom, o Brasil tem que pensar assim. Tudo bem. É uma resposta muito rápida. Primeiro, a resposta que eu coloquei foi justamente a uma pergunta que o senhor fez. Então, a gente não está aqui dizendo que o setor elétrico tem que ser prioritário em relação aos demais. Foi simplesmente uma resposta à pergunta que o senhor fez. E o impacto realmente é mais grave do que isso. O impacto é do setor de transportes e do setor elétrico. Então, o impacto é de 1,2 bilhão naquele período de 900 milhões por mês agora para o setor elétrico. Isso é o custo que o não derrocamento está causando para o país. Então, o derrocamento tem que ser feito com a maior urgência possível. Veja bem, eu acho que a gente tem que ir nos alinhamentos que nós temos. Todos os dois setores, tanto o setor de navegação quanto o setor de geração de energia, está dizendo o seguinte, estão convergentes quanto à necessidade de fazer o derrocamento. Ponto. Então, eu acho que por aí a gente se entende. Bom, então, tem... Sim, claro, sempre é possível. Nós temos uma preocupação, a CNA tem uma preocupação, é que o planejamento elétrico, ele mude a linha que vem adotando, porque esse desastre que nós estamos assistindo corresponde a erros estratégicos adotados no passado. E muito mais do que esse prejuizinho que nós estamos vendo, se custou mais R$10, mais R$1 a energia elétrica, chama estrutura econômica do país e sua competitividade. Isto é uma coisa que, se nós formos medir, arrasa qualquer condição de argumentação a respeito do planejamento elétrico no Brasil. Só que vamos só para também trazer um pouco para o ambiente ANA. O ambiente ANA eu não tenho como entrar nesses aspectos mais de infraestrutura, de otimização, esse tipo de coisa. Então, o que nós nos comprometemos com essa sala foi equacionar a questão operacional. Infelizmente, eu não tenho esse mandato de ser o guardião, vamos dizer, do planejamento estratégico do país. Eu acho que tem outros fóruns, e o que o senhor tem razão de falar isso. Agora, essa sala, ela tem um pouco de limitações que temos que também entender, tá certo? Então, falado, eu acho, ninguém pode cortar o comentário, mas entender que esse assunto eu não posso aprofundar a discussão dele aqui na sala, tá? Então, só para a gente não dizer que cortou a palavra do senhor, mas entendido que não será o fórum adequado para esse tipo de diálogo. Não. Então, eu acho que está registrado, eu acho que é importante esses comentários, mas eu não posso aprofundar. É isso que eu queria só colocar. Bom,
então, vocês têm alguma informação que pudesse passar, seu Nelson, sobre esse problema do desacionamento que ele fala, ou precisa de algum tempo para explicar um pouco mais? Ele está falando, seu Nelson, pode explicar só de novo, o desassoreamento de AMB, né? Desassoreamento de AMB. Ok. Isso aí pode ser tratado. O DH está bem a par disso. Nelson, essa necessidade que você tem, o DH também está pressionado e está pressionando também para uma solução do desassoreamento de AMB. Acontece que essa obra foi contratada no passado e a empresa que começou a executar na época, o DENIT está presente, bem sabe, houve uma rescisão contratual. De acordo com a lei de licitação vigente, porque nós não contratamos o melhor preço, nós contratamos o menor preço. E, obviamente, houve uma rescisão, talvez por uma questão de ineficiência, questão interna da empresa. Isso foi judicializado, tanto é que há menos de um mês e pouco, nós mandamos para a dívida ativa uma penalização dessa contratada, o rescindido contrato, né, pela inexecução contratual. Bom, diante dessa situação, nós pedimos um complemento de projeto, nós estamos em fase de licitação, onde eu mesmo instruí um processo, está na nossa consultoria jurídica, para nós licitarmos o complemento do projeto para melhorar aquela execução que foi proposta no passado. Estamos falando só de desassoreamento de AMB. Isso está na consultoria jurídica, tão logo ela solte, nós vamos publicar um edital de um projeto complementar de torno de 2,5 bilhões e nós vamos refazer aquele projeto e vamos relicitar a obra. Esta é a fase atual. Ok, eu não queria também esgotar mais do que o necessário, eu acho que foi dada a oportunidade, a fase que está de rescisão de contrato, pelo que eu entendi, nova licitação e com prazos ainda a ser definidos, é isso. Bom, alguém mais gostaria de, sobre esse assunto de natureza mais geral, sobre o derrocamento, sobre essas obras, terminar para a gente ir para a terceira fase, que é assuntos mais amplos? Não. Então, encerramos essa fase com o compromisso de, na próxima reunião, que depois vamos acertar a data, de vocês, o DH, fazer uma apresentação já fruto mais de detalhamentos que vocês vão executar nessa semana. Bom, então, resumindo até aqui o que aconteceu. O CEMADEM fez a primeira apresentação, dizendo que a pré-estação que compreende os meses já de outubro, final de setembro, outubro, eles estão acontecendo dentro da normalidade. O ONS mostrou que, embora acontecendo dentro da normalidade, nós estamos começando o ano hidrológico novo, em patamares muito baixos, né? Indica normalidade, mas nós estamos começando com níveis baixos, que tem outros recursos ainda disponíveis que ela vai sendo que vão ser ativados em função das necessidades, em função de uma curva que eles traçaram, que foi aprovada pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que fica avaliando. Se ficar acima da curva, não precisa, até tantos por cento, sei lá, não precisa ativar recursos. Se descer, ficar próximo da curva ou abaixo da curva, recursos adicionais são utilizados. Claro que recursos adicionais sempre estão diferencial de custos envolvidos, né? Então, depois eu vou passar para você, Ney, do ONS, se eu refletir bem o que você colocou. Precisa de uma reunião ainda no mês de novembro para fechamento da posição para todo o período final, período seco. A data proposta pelo ONS foi no entorno de 13 de novembro, nós vamos olhar qual a data mais adequada, porque tem um feriado de 15, e a gente vê se posterga uma semana para 23 ou antecipa uma semana, qual o melhor, tá certo? Em função do feriado que tem, para não quebrar
a semana. Então, vamos olhar. E agora entramos na fase de assuntos mais amplos que possam ser comentados nessa sala, entendido também o papel da sala. De novo, não conseguimos aqui resolver todos os problemas estruturais. Existem problemas pendentes. Exemplo de um problema pendente que a Ana sempre coloca. A Ana continua achando e que a necessidade de ter a outorga da hidrovia. O superintendente da regulação está aqui exatamente por isso, porque ele acha, e aí eu pediria que o representante do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, da Secretaria de Recursos Hídricos, pudesse falar um pouco sobre esse assunto. Bom, para quem não está familiarizado com a lei era prever que qualquer uso consultivo, né, agricultura, enfim, saneamento, ou não consultivo, que altera as características do rio, necessita de outorga, né? Navegação é um uso não consultivo, assim como a geração de energia elétrica. Agora, o importante disso é que, para o órgão gestor fazer a distribuição, né, e a regulação da água, a distribuição das águas nos interesses dos diversos usuários, no sistema só existe, ele só pode fazer isso no sistema aqueles que são outorgados, né? O fato da navegação necessitar de uma quantidade de água para fazer uma cota mínima para fazer a navegação, esse rio está deixando de usar a água para um uso consultivo, por exemplo, para a agricultura. Se usar para a agricultura, diminui a quantidade de água do rio e altera a navegação. Então, o fato é isso que precisa da outorga, porque o que acontece? Na medida que a navegação tem a outorga, ela tem o direito de, guardadas as crises hídricas, né, guardada essa restrição, ela tem o direito assegurado de não ter, naquele rio, o órgão gestor começar a dar outorga para quem queira, por exemplo, para a agricultura, não é? E diminuir a quantidade de água do rio. Então, antes de mais nada, eu sempre falei isso, tem 20 anos que eu falo isso na lei. Os mais antigos sabem. Antes de mais nada, para mim é um contrassenso não querer outorga, sabe? É um direito, quer dizer, é para assegurar o direito. Quer dizer, a primeira coisa que deveria fazer é que você ter outorga para assegurar o direito, inclusive dos investimentos. Teoricamente, é claro que isso não ocorre por conta do tamanho dos empreendimentos que nós estamos falando, mas teoricamente a Agência Nacional de Águas poderia ignorar a existência da hidrovia, por não ter outorga, e deixa operar conforme o setor elétrico queira. Teoricamente, pode fazer isso. Pode ser feito isso, por exemplo, em rios menores, né? Se não existe esse dado aqui. Então, eu acho que o setor deveria, o mais urgente possível, providenciar as outorgas, né, para garantir o direito que ele tem de garantir aquela quantidade de água para a sua navegação, porque, por enquanto, o que tem sido feito é uma coisa razoável, o procedimento razoável, mas, na verdade, quem no Sistema Nacional, na lei, tem direito para o uso da água são aqueles usos outorgados. Então, eu acho que tem que, talvez, buscar aí rapidamente uma forma de conseguir essa outorga para o setor. Ela pode ter características diferentes, claro que tem, cada segmento diferente tem uma característica diferenciada para a concessão da outorga, e aí buscar regularizar isso, e aí o sistema fica integrado.
Ok, eu não vou abrir esse assunto, que também não é assim objeto direto dessa reunião, mas eu queria registrar só porque ele me pediu que falasse desse tema, eu vou deixar em aberto. Agora, Júlio, talvez o fórum adequado para você trazer isso seja o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e outras coisas. Eu dou a oportunidade a vocês falarem, mas aqui não é porque falta atores relevantes aqui. Não então, é para discutir. Então, mas em tese, tá certo? Eu acho que você, como representante do Ministério do Meio Ambiente e do Conselho Nacional, tudo mais, pode puxar esse assunto para o ambiente mais adequado, onde se normatiza essas coisas, né? Mas eu dou a oportunidade ao Ministério do Transporte só de fazer alguma complementação. Tá, então vamos, mas tentando ser, todos vão ter a palavra que necessitarem, mas entendido que não vai ser aqui que vai regular o assunto. Pronto. Então, essa questão da outorga foi até um objeto de um ofício da ANA para o Ministério dos Transportes. Lá nós fizemos um grupo de trabalho que participou ANTAC, DENIT, um próprio representante da ANA, e a conclusão desse grupo é que não caberia a outorga para o setor de... A ANA não assinou isso porque disse que discordava totalmente disso, uma posição do Ministério do Transporte específico. A ANA... Exclua a ANA, que tem um delay lá dizendo a ANA não concorda com isso. Por isso que a ANA não participa de grupos de trabalho. Porque se um técnico da ANA participar de um grupo de trabalho, alguém pode alegar isso que você está dizendo. Então, por isso que a ANA diz o seguinte: qualquer pessoa da ANA que participar em um grupo de trabalho como agência reguladora, ela vai como pessoa ouvinte para prestar esclarecimento. Mas ela não pode assinar nenhum documento relativo ao assunto. Então, tira a ANA. Pronto, só isso. Posso explicar? Eu tiro o nome ANA. Não, mas teve um representante da ANA, mas tudo bem. Teve representantes do Ministério dos Transportes, da ANTAC, e esse relatório vai ser submetido, vai ser discutido dentro dos órgãos. Pelo menos foi isso. Certo, mas a ANA, reunião. Eu já estou antecipando para você que já está acionando a Procuradoria que vai ser contra esse documento. Tudo bem. Técnico trabalha comigo, é o Ferdinando. Participou do grupo. E ele me mostrou os relatórios e eu pedi encarecidamente para ele que deixasse registrado ao final do relatório, não somente no corpo, como também ao final, de que a ANA discorda dessa posição. A ANA entende que é necessário outorga para a hidrovia, que isso fique claro. Tá bom, a gente não vai discutir isso aqui no momento, né? Mas eu estou com você. Mesmo porque assim... Por que os usuários não participam? Por que um representante do usuário não participa? Porque o fórum não é esse que eu estou dizendo. Não vamos discutir. Estou falando deles. No fórum deles, tá certo? Pode discutir no fórum deles, tudo bem. Agora, o fórum onde discute a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, você está convidado a participar pelo presidente ao lado que está do senhor aí, tá certo? E não aqui. Então, o senhor está de lado da pessoa que o senhor cobre a sua participação e se inscreva para ser representante do setor usuário lá. Joaquim, se me permite, na verdade não é um grupo de trabalho qualquer, né? Ele foi instituído, foi criado o Comitê Nacional de Gestão Hidroviário, CONAG, instituído como um comitê assessor do ministro dos Transportes, no qual ANTAC, DENIT, Ministério dos Transportes, a ANA e a Marinha compõem, a ANA como convidada, mas ela é nominada na composição do CONAG. Então, assim, a ANA indicou o Ferdinando, então ele formalmente representou a ANA lá. Obviamente que ele não tem a delegação da diretoria da ANA para falar em nome da instituição, mas houve um debate aprofundado, várias reuniões, no mínimo 4, inclusive o doutor Adalberto participou diretamente de uma dessas reuniões. Então, assim, não é um GT, né? Assim, é um GT, mas é dentro do CONAG. Eu sei, mas dentro do Ministério do Transporte. Eu sou representante titular, só para saber. Então, eu sou representante titular. Tá certo? Eu não vou para reuniões exatamente por causa disso. Porque se eu for para reunião, aí você vai dizer, mas você estava na reunião. Tá certo? Então, eu não vou para reunião, tá certo? Exatamente para dizer isso. Eu sou representante também da ANA no conselho que avalia o setor elétrico, tá certo? Então, todas essas eu participo. Não assino nenhum documento e não assumo nenhuma posição, porque a ANA é uma agência reguladora de Estado
que vai ter autonomia, quando os processos devidamente instruídos chegarem à agência, de se posicionar, tá certo? É isso que é. Mas não vamos encerrar essa discussão. O grupo existe, faz parte do Ministério do Transporte, é de assessoramento ao Ministro do Transporte. Não, só para deixar confortável, o CONAC também não é deliberativo, ele é consultivo. Esse relatório, que aliás acabou de ser assinado pelos representantes que quiserem assinar, que concordam com o teor dele, semana passada. Então ele vai chegar ao ministro e ele aceita se quiser, na verdade, né? Assim, não é vinculativo absolutamente. Mas só para esclarecer que o entendimento, e aí é bem tranquilo, não é para reproduzir a discussão toda aqui, mas assim, a leitura que o grupo fez em relação a 9433 e o instrumento de outorga, na leitura que fizeram do artigo 5º e 7º, salvo engano, não. Então, só para entender o que é que está em jogo. Está em jogo o que o seu Nelson pediu. Eu precisava de mais calado para botar 3.000 toneladas. A lei diz que tem navegação. Navegação, no entender, passou um barco, está navegando, não garante as 3.000 toneladas que ele está pedindo. Tá certo? Então, essa parte econômica que é a discussão da regulação. Tá certo? Então, a lei diz que é navegável, não pode ter obstáculo, não pode ter essas coisas. Mas a lei não fixa, por exemplo, a questão que ele se referiu. Então, se precisa de calado específico para barco, tipo específico, tudo mais, aí é uma outra discussão. Joaquim. Tá certo? Então, mas não vamos discutir aqui, que aqui não é o fórum sobre isso. Concluir. Só para concluir, então, Joaquim, não vamos estressar aqui realmente. Mas, assim, esse foi um dos pontos. Não se trata de navegação. Se transporte aquaviário que está na lei. Não é navegação, é transporte aquaviário, que é diferente de navegação. Então, mais uma coisa. Deixa eu terminar e aí a gente eu encerro a minha fala. Mas cada energia elétrica joga água para outro lugar. Concluir. A navegação não joga água para lugar nenhum. Olha, só para concluir, houve inclusive um exemplo que o próprio EMAI do Ministério do Transporte trouxe à mesa. Quando está se falando de transporte aquaviário e a gente vincula isso com vazão, que é o parâmetro de outorga, doutor Nelson, desculpa. Quando nós estamos falando de outorga, a ANA tem como parâmetro principal a vazão. Um lago, qual é a vazão de um lago? Então, assim, na verdade, estamos discutindo nível de água. Então, o transporte, o que nós temos como referencial, o DENIT traz como referencial é embarcação tipo calado, não vazão. A vinculação da vazão num instrumento de outorga, que é o que a ANA utiliza, o transporte não interessa a vazão, interessa nível. Qual é a vazão para determinado padrão de defluência de uma hidrelétrica ou de uma irrigação? Eu não sei. O transporte quer saber de nível, de calado. Então, essa foi a discussão que, traduzindo e resumindo, falando, olha, não tem vinculação os mesmos tipos de informações que o setor elétrico precisa, que irrigante precisa, o transporte não está vinculado ao mesmo tipo de informação. Por isso, nós discutimos, não é conclusivo, é apenas uma sugestão, uma consulta, qual é o melhor instrumento, que não é o vai sair uma posição do Ministério do Transporte. Isso, que será discutido... Analisado por todos, claro. Mas, assim, sem paixão, não estamos... Isso, eu só estou dizendo só o seguinte... qual é o nosso problema maior? É que as pessoas não só querem nível, mas querem o nível para o barco que ele acha que é o barco dele. Eu não sei, por exemplo, se o seu Miguel... o barco dele é o mesmo que você está falando. É o DENIT que diz isso. Mas o barco que ele está pedindo 3.000 toneladas, eu não sei se é o padrão... Se é o padrão da hidrovia. É o DENIT e a Marinha. Se a de Marinha falar navega tanto, é tanto, o Nelson tem que se adaptar a isso. E o DENIT vai falar, embarcação tipo desse tamanho, maior que isso não cabe. Agora, o Arthur não colocou, vai vir uma proposição de um instrumento que necessariamente respeite mais o Dr. Júlio, que talvez que mais conheça sobre o tema no Brasil, mas mesmo sem outorga, eu acho que tem como, às vezes, um outro instrumento e ter segurança para navegação. Esse tema aqui é só para dar partida, para incentivar vocês
a participarem de reuniões do Conselho Nacional de Recursos Hídricos como representante da classe. Lá tem uma representação do setor hidroviário, do setor de transporte, tá certo? Como tem também do setor de energia, como tem do setor de saneamento, como tem, eu não sei quem é o representante específico do setor de navegação. Você sabe, José Luiz, o específico? Mas, então, como é que é feito o processo? As pessoas se inscrevem e ficam representantes do setor no Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Se todos aqui têm opinião importante, devem se candidatar a ser os representantes do setor usuário no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que tem um setor, não é só governo, também tem os setores usuários, sociedade civil organizada que participa. Mas esse assunto encerrou. Então, na lógica aqui, vamos para a nossa questão de data. Nós estamos com um problema de data por conta do dia 16, que é dia seguinte do feriado. As pessoas têm colocado que não é um dia adequado. De datas, nós podemos antecipar para uma data tipo 7, eu tenho disponível nessa sala, porque eu também tenho que ocupar a questão logística. A sala 7, tenho 16 e 23. Qual vocês sugerem? 16 não tá bom, 23 ou 7 eu antecipar? 23? Então pronto, 23. Ô Inés, é possível ser 23, certo? Joaquim, Ney. Sexta-feira. Alô, Joaquim? Sim, por favor, Ney. Achamos que esse dia já estaria no dia 12 ou 14. 12 da tarde. É por causa da sala, eu estou sem sala. Aqui, a sala aqui, ela tem uma programação e eu tenho que também ser... Sexta-feira. 23. 30. 23 de novembro. Ok, 23 então. É uma sexta-feira. Pronto. Acertamos dia 23. Nós temos o Ministério do Transporte tem um convite a fazer, que eu gostaria de abrir também nessa reunião para o convite. Não. Alô. É um convite, a semana que vem, nos dias 16 e 17, por orientação do senhor ministro, o Ministério dos Transportes fará 2 reuniões abertas, onde todos estão convidados. A primeira é sobre cabotagem ouvindo o mercado, e a segunda nos diz mais respeito aqui, a perspectiva de desenvolvimento hidroviário, parceria com o setor privado. A ideia é, com essa reunião, subsidiar um trabalho de um grupo técnico que está criado dentro do Ministério dos Transportes e elencar, na verdade não vai esgotar de coisas que já foram muito debatidas, a parte diagnóstica, as coisas, mas alternativas reais para o estabelecimento de uma política pública e para o protagonismo do Ministério do Transporte, que está um pouco alijado desse processo, voltar a trabalhar de uma forma efetiva, né? Então eu estou passando esse convite para todos aqui de novo, alguns já passei, né? Terá a participação do senhor ministro e vão ser debatidos vários temas que a gente já tocou nessa mesma reunião, essa reunião inspiradora, o Altimari também, que não está aqui com a gente hoje. Se você quiser, se você assim concordar, eu posso reproduzir para algumas pessoas que você quiser. Me tiraria muito trabalho, porque nós estamos com uma equipe de 2 pessoas. Eu posso reproduzir para a lista dessa sala? Certo, perfeito. Maravilhoso. Pronto. Então, eu vou reproduzir o convite para a lista da sala, tá certo? Perfeito. Aí, você que, com um pedido só, talvez, de botar o seu telefone e dizer que as pessoas que forem confirmem com você. Tá ótimo. Perfeito. Tá certo assim? Perfeito. Fechamos desse jeito, para você ficar mais efetivo? Tá. 2, todas as apresentações, nós já encaminhamos as apresentações. Quem não receber as apresentações, por favor, depois procure um dos técnicos da ANA aqui presentes para incluírem o nome na lista de quem recebe as apresentações diretamente, tá certo? Porque às vezes pode ser que alguém não receba. Mas as 3 apresentações foram disponibilizadas, tá certo? Ficamos com um compromisso futuro da reunião do DH fazer essa apresentação, talvez com a data de 23, com mais condição até de ser conclusiva, com uma estimativa melhor de prazo para a questão que envolve todos nós. Envolve o setor de agricultura, envolve o setor de transporte, envolve o setor de energia elétrica, para ter um prazo, para o próprio Ministério de Minas e Energia ter um documento mais instruído sobre os prazos, tá? Então, esse é o e-mail
nosso de quem não está cadastrado, que gostaria de se cadastrar. Pode encaminhar um e-mail para esse e-mail que está aí, ou agora, nesse momento, terminada a reunião, poder dar o nome. Bom, estamos partindo para o encerramento da reunião. Eu acho que os temas tratados aqui, eles, em algumas coisas, as pessoas ficam com toda razão, com a perspectiva de serem discutidos em algum fórum, tá certo? Mas, infelizmente, essa sala não pode se transformar na sala, tá certo, de discussão de assuntos tão amplos, né? Por quê? Nós perderíamos a legitimidade, né? E faríamos mal o nosso papel, tá certo? Porque aí outras pessoas se sentiriam prejudicadas sobre o tema. Então, eu gostaria de agradecer a todos, contar com a colaboração de vocês e pedir desculpas se em algum momento eu me excedi na mediação, né? Mas entendido que tem que ter mediação em todo o processo, né? Então, muito obrigado a todos e está encerrada a reunião.